Oi, e aí galera, vamos lá. PCH na área, se derrubar, já sabe, é pênalti. Então, vamos resolver aqui mais uma listinha de exercícios. A primeira questão é essa aqui, que diz o seguinte: um construtor comprou para um condomínio uma caixa d'água na forma de um paralelepípedo, como mostra a figura abaixo. Qual o volume dessa caixa? Bom, você tem que lembrar. Deixa eu só botar essa caixa um pouquinho para a esquerda. Você tem que lembrar que o volume de uma figura não, de um sólido geométrico como esse daqui, é o produto das três medidas. Então, o volume será a raiz quadrada de 18 vezes a raiz quadrada de 24 vezes a raiz quadrada de 75. Então, o volume será 18. Eu posso dizer que é igual a 9 vezes 2. 24 é 4 vezes 6. E 75 é 25 vezes 3. Tá? Ah, professor, mas eu posso falar também que 18 é 3 vezes 6. Perfeito. 18 é 3 vezes 6. Só que, pelo propósito aqui da simplificação, pelo menos um deles tem que ter raiz quadrada exata. E nem o 3, nem o 6 tem raiz quadrada exata. Logo, não serve para o nosso exemplo. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. A raiz quadrada de 2 não é exata. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 6 não é exata. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 3 não é exata. Então, o volume será, multiplica os números e multiplica os radicandos. Os números que eu estou falando são os coeficientes, o 3, o 2 e o 5. Então, eu vou ter 3 vezes 2, 6, vezes 5, 30. Vezes a raiz quadrada de 2 vezes 6, 12 vezes 3, 36. O volume é igual a 30 vezes 6. O volume é igual a 180 metros cúbicos, tá? Então, dê uma olhada, vê se você conseguiu entender. Se não, volta o vídeo, assiste novamente, dá uma pausa, tenta resolver e em seguida libera o vídeo para ver se você fez de forma correta, tá? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Ele diz o seguinte: para a modelagem de seus projetos, um arquiteto utiliza um software capaz de gerar aproximações das medidas a números irracionais. A figura a seguir representa o projeto de um jardim com dimensões medidas em metros. Determina o perímetro desse jardim na forma simplificada. Então, perímetro é a soma de todos os lados. Então, 5 raiz quadrada de 12 mais 4 raiz quadrada de 18, mais 9 raiz quadrada de 3, mais 3 raiz quadrada de 2, mais 5 raiz quadrada de 12. O perímetro será 5, aí a mesma coisa, ó. Vou quebrar o 12 em 4 vezes 3, porque o 4 tem raiz quadrada exata. 18, 9 vezes 2. O 3 eu não consigo quebrar, eu repito. O 2 eu não consigo quebrar, eu repito. E o 12 eu consigo quebrar em 4 vezes 3. Perímetro é igual. A raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 5, 10 raiz de 3. A raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 4, 12 raiz quadrada de 2. Mais 9 raiz quadrada de 3, mais 3 raiz quadrada de 2, mais a raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 5, 10 raiz quadrada de 3. O perímetro será igual.
Turma, aqui eu vou somar os radicais semelhantes, que são aqueles que têm o mesmo radicando, certo? O mesmo radicando. Só que um detalhe, né? Acho que vocês notaram aí que eu estou somando um 5 raiz de 2 duas vezes. Aí eu vou apagar isso aqui, que é um quadrilátero. Se é um quadrilátero, não pode ter 5 medidas, né? Mas foi bom que vocês viram aí a simplificação. Deixa eu tirar ele daqui. Então, pronto. Vamos lá. 10 mais 9 fica 19. Vou alterar só aqui a cor. 19 raiz quadrada de 3 mais 12 com 3, 15 raiz quadrada de 2. Aqui eu não posso fazer mais nada, porque os radicais não são semelhantes, tá? Aí eu paro por aí. Vamos pegar outra questão. Deixa eu apagar aqui esse quadro. Então tá aqui. E eu vou pegar o outro pedaço dela, que é o comando, exatamente o comando da questão. Então vamos lá. Para transformar a dízima periódica em fração geratriz, temos várias formas. Ou utiliza a técnica da equação ou o método prático. Utilizando o método que melhor lhe convier, determine a soma das frações geratrizes que representam as dízimas periódicas. Então ele quer que você determine a fração disso e some, certo? Só que para isso eu vou encontrar cada uma separadamente. Quem é x? 2,3 tracinho. Você escreve a dízima na forma simplificada, que é colocar um tracinho em cima do período, tá? É, escreve o número sem a vírgula menos a parte inteira sobre 9. Então, ó, primeiro, escreve a dízima na forma simplificada, que é 2,3, colocando um traço em cima do período. Em seguida, escreve o número sem a vírgula subtraído da parte inteira, e para cada número que está embaixo do período, eu coloco um 9. Então, eu vou colocar aqui 21 sobre 9. Ah, professor, eu posso simplificar? Pode. Mas como eu vou fazer uma operação de soma, eu não vou fazer isso, tá? Vou parar aqui. Y, 2,12 tracinho. Então vai ficar 212 menos 21, um número formado pela parte inteira e a parte não periódica. Então, menos 21 sobre. Para cada número que está embaixo do tracinho, eu coloco 9. Para cada número não repetido, no caso 1, eu coloco um 0. Então vai ficar 191 sobre 90. Lembrando que não é isso que ele quer, né? Ele quer x mais y. Então vai ficar 21 sobre 9 mais 191 sobre 90. Isso será 90, aí ó, MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 90 dividido por 9 dá 10 vezes 21, 210. Mais 90 dividido por 90 dá 1. Vezes 191, 191. Isso será igual a 401 sobre 90. Termina a questão. Dê uma olhada, vê se conseguiu entender, para a gente passar para a próxima. Vou apagar o quadro.
Vou trazer ela aqui para a esquerda para ter mais espaço. Olha só o que ele diz. Através da ferramenta GeoGebra é possível modelar figuras em relação às formas geométricas. O exemplo a seguir é um retângulo cuja área mede 20 centímetros quadrados, que foi modelagem através de uma ferramenta. Determine a medida x da altura. Então, ó, a área é igual a base vezes a altura, ou base vezes a altura é igual à área. Qual é a base que ele te dá? 4 raiz quadrada de 2. Qual é a altura? X. Qual foi a área? 20. Eu quero saber o valor de x. Então, eu passo esse 4 raiz de 2 dividindo, né? X vai ser igual a 20 sobre 4 raiz quadrada de 2. Só que aqui eu vou racionalizar, que eu não posso ter esse radical não exato aqui. Então, vou multiplicar pela raiz de 2 e vou multiplicar aqui também pela raiz quadrada de 2. Isso será igual a 20 raiz quadrada de 2 sobre 4 raiz quadrada de 4. 20 raiz quadrada de 2 sobre 4 vezes 2. E aqui eu já vou simplificar. Eu vou dividir isso aqui por 4, vou dividir isso daqui por 4. Ao dividir por 4, você vai encontrar 5 raiz quadrada de 2 sobre 2. E termina a questão. Dê uma olhada, vê se você conseguiu entender. Eu vou pegar outra. Essa outra aqui eu vou ter que escrever os valores, que ela está bem pequenininha. Deixa eu apagar aqui. Ó, o professor de matemática lançou um problema para ser resolvido por 3 alunos. Abdob achou 30 raiz de 3, Edblau achou 90 raiz de 6 e Jonofon, o terceiro aluno, tem que encontrar o resultado da divisão. Jonofon, ele tem que encontrar esse resultado aqui, ó. Quanto é 90 raiz quadrada de 6 sobre 30 raiz quadrada de 3. Então, vamos lá. 90 dividido por 30 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. E acaba a questão. Só isso. Dividir um pelo outro. Número com número, que é coeficiente por coeficiente, radicando por radicando. Vamos para a próxima. Novamente, pausa o vídeo, volta, avança. Você tem esse poder aí de fazer isso, né? Nos vídeos você pode pausar, tentar resolver, adiantar se já entendeu a questão. Olha lá. Deixa eu pegar esse número aqui e trazê-lo aqui para o lado. A racionalização de denominador é uma técnica utilizada pela fração, aí está falando. Utilizando a técnica da racionalização, determina um número inteiro que se obtém ao simplificar o resultado da expressão. Então, observa o que ele quer. Um número inteiro. Aqui só vai aparecer o número inteiro, ou seja, um número positivo ou um número negativo. Então, vamos lá. Vou resolver isso daqui. Vou reescrever e vou resolver. A expressão é essa. 2 raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5 menos 2. Como aparece o radical no denominador, eu vou ter que fazer o quê? A racionalização. Multiplicar, neste caso aqui, pelo conjugado. Quem é o conjugado? É a mesma expressão, só que com o sinal do meio trocado. Então, lá vou eu. 2 raiz quadrada de 5 menos, e aqui eu vou fazer, ó, a propriedade distributiva. A propriedade distributiva, tanto em cima,
quanto embaixo. Esse com esse com esse com esse e aquele com aquele outro lá. Então vamos lá. Vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 5. Ó, como tem esse menos vai interferir em toda esta expressão, eu vou colocar aqui embaixo um parênteses, tá? Parênteses não, que já tem um parênteses ali. Vou botar um colchete. Só para lembrar que esse menos vai interferir no sinal de toda a fração. Então vai ficar raiz quadrada de 25 mais 2 raiz quadrada de 5 sobre raiz de 5 com raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 5 vezes 2, 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes 2, 2 raiz de 5, certo? Aí menos 2 vezes raiz de 5, menos 2 raiz de 5. Menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então tá aqui. Aqui eu vou ter 2 raiz quadrada de 5 menos, ó, vou melhorar ela de novo, fazer isso. Raiz quadrada de 25 dá 5, mais 2 raiz quadrada de 5. Então tá aqui. E embaixo eu vou ficar, ó, 2 raiz de 5 com menos 2 raiz de 5 eu cancelo. Eu vou ficar apenas com 5 menos 4. E 5 menos 4, turma, é igual a 1. Vou botar ele aqui. 5 menos 4 é igual a 1. Então, eu vou ficar com 2 raiz quadrada de 5 menos só a parte de cima, ó. 5 mais 2 raiz quadrada de 5. Vou eliminar agora os colchetes, que esse sinal aí vai interferir em tudo, né? Então, vai ficar aqui, ó. 2 raiz quadrada de 5. Aí, jogo de sinais. Vai ficar menos 5 menos 2 raiz quadrada de 5. Positivo com negativo cancela. Eu vou ter o resultado menos 5 como resposta, que é o número inteiro que ele estava buscando. Ok? Então, vamos para a próxima. Próxima questão. Vou ver se eu faço aqui. Vou pegar ela duas vezes para aumentar a figura. Deixa eu apagar aqui esse quadro. Então, tá aqui. E agora eu vou pegar a figura. Pronto, acho que agora esse tamanho aqui é ideal aí para vocês verem. Pronto, tá aqui. Aí ele diz: um fazendeiro possui um terreno no formato trapezoidal, na forma de um trapézio, cujos lados possuem as medidas indicadas abaixo. Aí vamos lá, porque eu aumentei demais aqui, esqueci da pergunta. Aí ele fala aqui, ó. Espera aí, só pegar outra parte dele. A outra parte, não, a parte mais importante, que é o comando, né? Para a gente saber o que é isso, o que é que ele quer. Pronto, tá aqui. Aí ele pretende construir um muro ao redor, exceto no lado AD, que vai ser um portão. E ele diz aqui, adote, que está faltando, né? É raiz quadrada de 3 e aproximadamente 1,7. O lado AD. Então, o lado AD é esse daqui. Esse lado aqui vai ser o portão. Então, eu não vou colocar muro aqui. Então, o que vai me interessar será, deixa eu botar aqui M de muro, 27 sobre raiz de 3. Eu vou dar um espaço porque eu vou racionalizar. Mais 10 mais 30 sobre raiz de 3 mais 1. Então, eu vou racionalizar aqui, ó. Esse eu vou multiplicar pela raiz de 3 e pela raiz de 3. E esse eu vou multiplicar pela raiz quadrada de 3 menos 1
sobre a raiz quadrada de 3 menos 1. Então, eu vou ter o seguinte: 27 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9, mais 10, mais distributiva. 30 raiz de 3 menos 30 sobre raiz quadrada de 9 menos raiz de 3 mais raiz de 3 menos 1. Então, aqui eu vou ficar com m igual a 27 raiz de 3 sobre 3, mais 10, mais 30 raiz de 3 menos 30 sobre, ó, positivo, negativo, cancela. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de menos 1 é 1. Então, vai ficar 3 menos 1, né? 2. Então, aqui eu vou ficar com m, vou simplificar aqui, vou dividir aqui por 3 e aqui por 3, numerador e denominador. 27 dividido por 3 dá 9, raiz quadrada de 3, mais 10, mais... E esse outro também eu vou dividir. Vou dividir o numerador por 2 e o denominador também por 2. Certo? Então tá aí. Deixa eu só aumentar aqui, levar essa partezinha lá para cima, para eu ter um pouquinho mais de espaço. E qualquer coisa eu jogo ela para baixo. Mas enquanto der para fazer aqui, eu estou fazendo. Só pegar essa parte de adote aqui, botar ela aqui desse lado. Pronto. Aí agora eu vou ter 30 dividido por 2, 15. Raiz quadrada de 3 menos 15. Lembrando que eu só estou dividindo por 2 em cima e embaixo, porque 30, 30 e 2 são divisíveis por 2. Se não fosse, eu não poderia fazer isso. Se pelo menos um não for, eu não posso fazer isso. Então, vai ficar 9 mais 15, 24, raiz quadrada de 3, menos 5, que é 10 menos 15. M é igual a 24 vezes 1,7, que está aqui, ó, 1,7 menos 5. Vou fazer aqui do lado. M será 24 vezes 1,7. 40,8. Menos 5. Então, M será igual a 35,8 metros, tá? Questãozinha trabalhosa. Dê uma olhada aí. E a questão, essa, tem um comandozinho que eu esqueci de trazer. Mas aí a gente já fez. Que é saber quantos metros tem um muro. Então, eu vou colocar só aqui embaixo. Só para... quantos metros de muro. Então, vou botar aqui e a setinha para eles. Pronto. Então tá aí. Pegar a próxima questão. Próxima questão. Deixa eu apagar essa. Próxima questão é essa. Ele diz: a massa da Terra é aproximadamente 0,00315 vezes a massa do planeta Júpiter, o maior sistema solar. Júpiter tem uma massa de 1,898 vezes 10 a 27. Qual a massa da Terra? Então vamos lá. A massa de Júpiter é 1,898 vezes 10 elevado a 27 quilos. A massa da Terra
é 0,00315 da massa de Júpiter. Lembra, as preposições de, dó, dá significa multiplicação. Então, fazer a minha continha. A massa da Terra, eu vou transformar esse número em notação científica, né? Então, 0,00315 vezes 1,898 vezes 10 a 27 será. Aqui, a vírgula eu vou colocar entre o 3 e 1, 3,15 vezes 10 elevado. Olha lá, 1, 2, 3. Foi para a direita, negativo. Menos 3 vezes 1,898 vezes 10 a 27. Você vai multiplicar número com número, potência de base 10 com potência de base 10. Então, 3,15 vezes 1,898 vezes 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 27. A massa da Terra, né? MT, 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 MT. Será 3,15 vezes 1,89. 3,15 vezes 1,898. 5,9787. 5,9787 vezes 10 elevado a 24 quilos. Por que isso, professor? Bom, porque aqui é uma potência de base 10 num produto, né? Então, repete a base, que é 10, e soma os expoentes. No caso aí vai ficar menos 3 mais 27, que dá 24. Ok? Mais uma questão resolvida. Vamos para a próxima. Eu sempre deixo esse tempinho aí para você ficar olhando para a questão enquanto eu pego a outra. Vou apagar aqui o quadro. Então tá aí. A colisão de buracos negros registrado pelo projeto foi detectado em 14 de setembro. Cada um dos dois objetos pesava cerca de 30 vezes a massa do Sol e o fenômeno aconteceu a 1,3 bilhão de anos-luz. O ano-luz é uma medida de distância, usualmente utilizada nas medidas astronômicas. Qual o valor dessa distância em ano-luz utilizando a notação científica? Ele quer que você escreva 1,3 bilhão em notação científica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever com todos os algarismos. 1,3 bilhão é 1 bilhão e 300 milhões. E agora, a notação científica. 1,3, a vírgula vem para cá, ela está lá no finalzinho, e ela vai andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vezes 10 elevado a 9 ano-luz. Então, tá aí, questãozinha apenas de notação científica. Essa outra questão, uma questão envolvendo raiz quadrada aproximada. Deixa eu apagar isso aqui. Raiz quadrada aproximada. A raiz quadrada de 70. Ele diz, uma área quadrada mede 70. Então, deixa eu fazer aqui um quadrado. Deixa eu botar de outra cor. Pronto, tá aí. Mede 70. Então, a área dele, a área desse quadrado, dessa região quadrada, é 70 metros quadrados. Qual a medida aproximada do lado? L e L. A área é igual a L ao quadrado. Ou seja, L ao quadrado é igual à área. Ou seja, L é a raiz quadrada da área. Então vamos. O que é que eu quero? Que você determine L, a raiz quadrada de 70. Só que a raiz quadrada de 70 não é exata, é aproximada. Então, por tentativa e erro, você vai encontrar
essa raiz quadrada de 70. Só que tem esse procedimento aqui que ajuda, né? Qual a raiz exata antes de 70? A raiz de 64. E exata depois de 70? A raiz de 81. A de 64 é 8. E a de 81 é 9. Então você tem que encontrar um número entre 8 e 9 que chega perto a 70, que se aproxima de 70. Façam as contas e vejam se você encontra o 8,3. 8,3 metros, tá? Questãozinha que você vai ter que pôr a mão na massa aí, ficar multiplicando até encontrar um número próximo a 70. Pegar a próxima questão. Acho que é a última questão que eu vou fazer hoje. Novamente, uma questão que usa o quadrado. Só que essa é uma raiz exata, só que decimal. Olha só. Uma lajota no formato de um quadrado, então está aqui o quadrado, possui área de 2,56 metros quadrados. Qual a medida do lado dessa lajota? Da mesma forma, a área, ele quer L, ó, L. A área é L ao quadrado. L ao quadrado é igual à área. L é a raiz quadrada da área. Só que aqui está melhor, porque esse número eu conheço. L vai ser a raiz quadrada de 2,56. Vou transformar isso em fração. 256 sobre 100. E a raiz quadrada de 256 é 16 e a de 100 é 10. 16 dividido por 10 dá 1,6 metros, certo? E com isso, terminamos aqui mais uma listinha. PCH saindo da área, pode derrubar, que agora não é pênalti, tá bom? Grande abraço para vocês, tchauzinho.